Olá, divas! Hoje eu vou trazer uma percepção um pouco diferente sobre essa questão de se olhar no espelho e se ver maior do que você realmente é. Pode ser que você já tenha ouvido ou visto falar sobre isso na questão só do excesso de peso. A pessoa não conseguir se ver como ela realmente é. Ela está magra, mas ela se vê acima do peso. Mas existem questões psicológicas e emocionais por trás disso. E não necessariamente você só precisa se ver no espelho acima ou maior do que você realmente é, mas você pode se sentir assim, até mesmo inconscientemente. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para você. É bem diferente do que você já deve ter ouvido por aí. Você já parou para refletir se em algum momento da sua vida você enxergou a si mesma como maior do que realmente é ou era? Que você precisou em alguns momentos da sua vida ser, por exemplo, quando você era criança mais adulta, mais responsável, ou seja, maior do que você realmente era. Ou situações que foram mais pesadas, mais difíceis e você precisou carregar um fardo, um peso naquele momento. Esse é um tema delicado, mas extremamente importante para o nosso autoconhecimento e crescimento. Muitas vezes nós criamos uma imagem inflada de nós mesmas como um mecanismo de defesa. E isso pode acontecer quando nós tentamos compensar inseguranças, esconder medos ou até mesmo evitar lidar com nossas vulnerabilidades. Normalmente a gente não gosta de se sentir exposta e vulnerável na frente dos outros. Em alguns casos, nós podemos acreditar que já sabemos tudo, que não precisamos aprender mais nada, ou que já estamos acima dos outros emocionalmente. Mas será que isso te fortalece? O perigo disso é que, ao nos vermos como maiores do que somos, nós podemos perder a oportunidade de evolução, afastar pessoas e até mesmo criar uma falsa sensação de poder que, no fundo, só nos mantém presa a padrões destrutivos. Ou ainda pior, se sentir tão maior e tão forte o suficiente para carregar o peso de todo mundo. É aquela pessoa que, deixa comigo, fica tranquila, pode deixar que eu dou conta. Quando na verdade não dá. Mas como saber se isso está acontecendo com você? Vou dar aqui alguns sinais. Talvez você tenha dificuldade em reconhecer seus erros e aprender com eles. Você não se sente confortável em olhar e entender que você errou. Isso para você é muito difícil, afinal você sempre foi cobrada por ser perfeita. Você acha que já sabe sobre um assunto e que não precisa ouvir mais outras opiniões. Você precisa se autoafirmar para saber que você tem esse conteúdo, que você tem essa sabedoria, para você se proteger de outras pessoas, para você não se sentir menor, para você não se sentir vulnerável, dizendo ou mostrando que você não tinha total conhecimento daquilo. Você se sente no direito de julgar ou diminuir o outro, mesmo que só na sua cabeça. E isso é nada mais, nada menos do que a forma que você se sente. Lembrando que tudo que a gente faz com o outro, o que os outros fazem conosco, a gente está fazendo com a gente primeiro. Muitas vezes, quando a gente julga os outros, mesmo que só na nossa cabeça, é porque nós nos julgamos o tempo todo e achamos que os outros vão fazer isso com a gente também. Então, é um mecanismo de defesa. Você se frustra quando as pessoas não te reconhecem como você gostaria. Afinal de contas, você se esforça tanto para ser vista, você se esforça tanto para que as pessoas vejam o seu esforço, o seu trabalho, as suas conquistas. E quando você era criança, você não estava fazendo mais que obrigação. Você se esforça para agradar as pessoas, afinal de contas, era assim que fazia uma troca. Se você tirar notas, você ganha presente. Se você for boa aluna, se você for boa filha, se você for boazinha, você ganha isso, você ganha aquilo. E aí você vai só fazendo cada vez mais para os outros. E isso te leva a carregar peso. Você tem que ser maior do que você realmente é para carregar esse fardo. Se identificar esses pontos em você e na sua vida, não se culpe. Isso faz parte do processo de amadurecimento emocional. E são coisas que a gente vai aprendendo, desenvolvendo, os outros vão colocando sobre a nossa vida como crenças, ou a gente faz por assimilação, porque os outros também faziam, para pertencer a lugares, a pessoas. O mais importante é reconhecer e buscar um equilíbrio saudável entre a confiança, a humildade, saber impor limites para você parar de carregar pesos que não são seus. Agora me conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação assim? Como você lidou com isso? Já se inscreve no canal, curte, compartilha.
Aproveita esse mês que tá 30% de desconto para vocês em todos os atendimentos, para você ter essa oportunidade de saber a raiz do seu problema com o diagnóstico, de passar pela mentoria, ou de saber quais são seus sabotadores, ou o atendimento individual. Mas olhe para você, se dê essa oportunidade. E lembre-se, não tem nada de errado com você.